Shalom Adonai, vamos continuar, com a ajuda de Deus, o estudo do Targum de Jerusalém. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do Targum. Vamos ver algumas partes que eu grifei, tá bom? E Adão conheceu intimamente a Xavá, Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, uma laca desejável, e ela concebeu e deu à luz Caim, e ela disse: tenho adquirido um homem do Malaca de Deus. Então, voltando, fala que Adão conheceu, o conheceu aqui é no sentido de conhecer, do conhecimento do bem e do mal, porque antes Adão tinha relação, vamos dizer assim, não é relação sexual, mas eles tinham filhos, Adão e Eva tinham filhos, mas não com conhecimento do bem e do mal. Eles tinham filhos, mas não era com erotização, com atração sexual no sentido de ter malícia para o lado do mal. Mas agora que eles pecaram, então agora Adão pela primeira vez conhece intimamente Eva. E Eva significa mãe. Como é a primeira vez que ele teve relação com ela se ela já era mãe? Porque não era a primeira vez. De forma de conhecer, era a primeira vez. Mas de ter filhos, ela já tinha. Nesse momento, ela estava grávida de Caim. Por isso que ela chamou Xavá, Eva, que significa mãe. E ela era esposa, que ela ficou grávida de Samael. Aqui está falando no Targum que ela estava grávida de Samael, antiga serpente, Satanás, que traiu a Deus. Então, aqui foi o primeiro pecado, ali no Éden. Então, ela está grávida de Samael, o anjo desejável, que é falando de tentação aqui, né? E ela concebeu e deu à luz a Caim, híbrido, o primeiro híbrido da história aqui, que é filho de Samael. E ela disse: tenho adquirido um homem do anjo de Deus. Muitas pessoas confundem que tem uma versão na Bíblia e fala: ela adquiriu, ela agradeceu que teve um filho. Aí o pessoal começa: porque foi filho homem, porque não sei o que lá. Ela apenas falou que teve um filho do Malaca, do anjo de Deus, ponto. E outra coisa, Deus esteve com ela, é a primeira vez que Eva teve dores de parto. Lembra que ela foi penalizada com dores de parto? Ela pensou que ia morrer, mas Deus não sai de perto dela. Então ela fala que tenho tido um filho do Malaca desejável. E continuou a gerar do seu marido. Veja, ela continuou a dar à luz, só que agora de Adão, o seu marido Adão. O seu irmão gêmeo, Abel. Abel era irmão gêmeo de Caim, só que Caim era filho de Samael e Abel era filho de Adão. Essa é uma gravidez de gêmeos de pais diferentes. Isso é possível, nós já colocamos no outro canal que é possível uma mulher ela estar grávida de pais diferentes. É muito raro, mas acontece. E agora uma conversa entre Caim e Deus, quando dá uma briga por causa das ofertas, e Caim se irrita muito e as características de suas faces eram abatidas. Então Deus disse a Caim: por que tu tens raiva e por que as características de tuas faces estão abatidas? Acaso não fazes o teu trabalho bem? A tua culpa não te será perdoada? Ou seja, se você faz o bem, será que você não será perdoado? Mas Caim, sendo filho de quem era, não era possível, porque possível até era, mas não queria, porque ele tinha uma inclinação para o mal, filho de Satanás. Mas se não fizeres a tua obra bem neste mundo, o teu pecado é retido até o dia do grande julgamento. Quando você peca, você não está nessa aliança agora da fé. Você vai ter que esperar o grande julgamento. Só que hoje, nós somos julgados, né? O tempo todo nós estamos sendo julgados porque nós queremos acertar. E por isso que com a gente parece que as coisas são mais difíceis. Por isso que você vai ver que tudo parece que acontece com a gente, principalmente. Porque você já está sendo penalizado aqui na Terra para você não passar para o julgamento. A não ser que você vai ficar em pecado, você desfaz a segunda aliança com Cristo por causa do seu pecado. E aí você vai ter que aguardar o julgamento e pode ser que você perca a sua salvação aqui. E as portas do teu coração, o pecado espreita, né? O pecado está ali porque ele já não estava irritado. Então agora ele cedeu à tentação, estava irritado, tanto é que já ele vai matar Abel, né? Então ele tem inveja. E fala que o pecado é a sua porta do coração espreita, nosso coração é enganoso. E na tua mão eu entrego o controle da má inclinação. Deus entregou para nós o livre-arbítrio. E aqui mostra que o livre-arbítrio é o controle que você tem de negar a Deus.
Então, livre-arbítrio não é que você pode fazer o bem ou o mal, nós fomos feitos para fazer o bem, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para você poder sim desobedecer a Deus. Então, ele entrega na mão de Caim e a nós também a má inclinação. Nós temos uma má inclinação, a nossa natureza ela é uma natureza decaída. Então, a tendência nossa é o pecado, mas se a gente guarda a Torá, vai ver aqui na nota de rodapé, a Torá é a árvore da vida. Quem aguarda nesta vida vive e subsiste como a árvore da vida. Então, 2000 anos antes que ele criasse o mundo, ele criou a Torá, que é o Pentateuco, que tem o quê? Os mandamentos. E preparou o inferno e o jardim do Éden também. Ele preparou tudo antes. Então, 2000 anos antes, Deus já havia criado os seus mandamentos, só que a gente havia desobedecido já na pré-existência. E aqui a árvore da vida é a Torá. Por quê? Porque se você obedecer os mandamentos, você vence o Satanás e você tem vida eterna. É a única forma da gente voltar para o céu, é obedecendo. E sobre ti a ânsia do mesmo. E tu terás autoridade sobre ele, escolhendo entre justiça e o pecado. Ou seja, ele fala assim, e na tua mão eu entrego o controle da má inclinação e sobre ti será a ânsia do mesmo, e tu terás autoridade sobre ele, escolhendo entre a justiça e o pecado, ou seja, seu livre-arbítrio. Então você pode escolher se você faz o certo ou se você peca. É a má inclinação entregue, né? E disse Caim a Abel, seu irmão, venha e saiamos os dois para o campo. E eis que quando eles dois haviam saído para o campo, respondeu Caim e disse a Abel, eu percebo que o mundo foi criado em bondade, mas não é conduzido segundo o fruto das boas obras, mas há acepção de pessoas no julgamento. Portanto, é que a tua carbã foi aceita, a sua oferta, né? E a minha não foi aceita com boa vontade. Respondeu Abel e disse a Caim, bondade o mundo foi criado, e segundo o fruto das boas obras é conduzido. E não há acepção de pessoas em juízo, não há mesmo. Caim mentiu aqui para ele estava revoltado. Porque os frutos das minhas boas foram melhores do que as tuas. Minha carbã, diante da tua, tem sido aceita com boa vontade. Respondeu Caim e disse a Abel, não há julgamento nem juiz, nem outro mundo, nem vai ser boa recompensa dada aos justos, nem a vingança será dada aos ímpios. Respondeu Abel e disse a Caim, há um julgamento e há um juiz e há outro mundo, e uma boa recompensa dada aos justos, e a vingança dada aos ímpios. E por estas palavras de briga eles tiveram contenda sobre a face do campo, e Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e atirou uma pedra em sua testa e o matou. E continuando aqui, eis que agora qualquer um que mata Caim até 7 gerações, a vingança será tomada dele. Deus selou sobre a face de Caim a marca da grande e honrado nome, para que não o matasse qualquer justo que o encontrasse. Porque ele ficou com medo que ele matou Abel, que ele seria morto por causa disso. Então Deus vai lá e marca a testa de Caim para que ele não fosse morto. Até 7 gerações a vingança será tomada dele. E Caim saiu diante de Deus e habitou na terra dos errantes de seu exílio, que havia sido feita para ele de antemão, como o jardim do Éden. E Caim conheceu intimamente sua mulher. Que mulher? Se só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Não tinha só Adão e Eva, Caim e Abel, porque Deus já tinha criado a humanidade. Por isso que essa mulher ela já existia. É outro dado, né? Aliás, Caim não entra na descendência de Adão, porque ele não é filho de Adão. E Caim conheceu intimamente sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Mas não é aquele Enoque que você conhece do apócrifo, né? Esse é outro Enoque, tá? E ele edificou uma vila e chamou o nome da vila de acordo com o nome de seus filhos. E aí vai indo tal e gera nessa descendência Lemeque, né? Que ele é bem podrão, esse camarada aqui, né? Então é uma descendência já amaldiçoada. Então, Caim que pecou, ele era pior ainda. Ele, olha, era o principal de todos aqueles que tomam... aqui o nome desse irmão aqui, Yuval, né? Era o principal de todos aqueles que tomam parte da canção com a harpa e instrumentos de sopro. Satanás, aqui de Samael para frente, ele era responsável por música. Então você pode ver que aqui vai falar muito sobre isso, sobre músicas, né? Aqui harpa e instrumentos de sopro. Você vai ver que hoje tem muitos louvores, mas que não louvam a Deus. E as músicas seculares são mais bonitas que os louvores, no geral. Lógico, se você estiver na comunhão, você não vai achar isso. Mas eu estou dizendo assim, o mais bonito é no sentido de mais dedicação.
Você pode ver que Satanás tem ganho nas músicas, né? E não era para ser assim. Você que é músico, você que canta, você que toca, começa a se dedicar para ser o Guns N' Roses de Deus aí, né? Ser o contrário do que está acontecendo. Então o mundo secular, na música secular, é top para as coisas do mundo. Aí quando chega na hora de Deus, aí ninguém manda bem, né? Então é muito sério o tanto que a música ela envolve as pessoas na fé. Então faça a sua parte. E a irmã de Tuval Caim, que foi Naamá, ela era dona de elegias e canções. Veja, canções, harpa, instrumento de sopro. Pois é, complicado, né? Vamos para a próxima página. Então ela vai lá e faz uma canção dela, fala assim: porque Caim que pecou e foi convertido ao retorno, até 7 gerações foram estendidas a ele. E Elemeque, filho de seu filho, que não tinha culpa de morte, seja estendido até 77. Convertido um retorno, né? Aqui dá uma impressão como se fosse voltar aqui na Terra 7 vezes, gerações, como se fosse penalizado. Caim foi penalizado mais gravemente, podendo voltar 7 vezes. E já Lemeque, que é filho do filho, né? Neto, que não tinha culpa de morte, seja 77. Então já tem mais chances, né? Então olha como as religiões, elas falam parte verdade e parte não é verdade. Né? Então aqui já tem algo do mal ficar preso aqui nessa terra, né? Nessas idas e vindas aí que a gente falou a respeito da origem de Satanás. E a origem de Satanás é de Néfilim. Então ele está preso aqui na terra, então ele pede nessas religiões bebida, cigarro, água, porque ele já foi vida aqui, né? Então não tem um pão nosso que nós colocamos a origem de Satanás. Ele vai ao ar dia 26 aqui de 12, né? Então dá uma olhada lá. E Adão conheceu intimamente a sua mulher novamente, quer dizer que é a segunda vez que agora está falando que ele conheceu intimamente ela, ao fim de 130 anos depois que Abel havia sido morto, e deu à luz um filho e chamou o nome de Sete, que é Sete, na verdade. Pois ela disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então veja só que Deus dá Sete no lugar de Abel, que Caim havia matado. Então Sete agora é a geração de Adão. Caim não, porque Caim é filho de Satanás. Abel tinha morrido, e agora? Então agora Deus dá Sete para continuar a geração de Adão. E para Sete também nasceu um filho, chamou seu nome de Enoque. Agora sim. Essa foi a geração em cujo dia eles começaram a se desviar e fizeram ídolos para si e chamaram seus ídolos pelo nome de Deus, porque é a palavra de Deus. Amém? Então basicamente é isso, muito interessante. Veja só que nós estamos no 4º capítulo e quanta coisa a gente viu, né? Então se prepare aí que muitas revelações nós vamos ver simplesmente por ler algo que esconderam, por isso que transformam Deus num Deus mau, né? Fazem de Deus assim como se fosse, nossa, Deus gosta do mal na terra, né? Tanta coisa ruim que acontece. Então quando você entende a verdade, ela te liberta. Então faz com que você vê que Deus, ele criou o bem e o mal, porque ele não criou você obrigatoriamente para você obedecer. Você poderia desobedecer. E nessa que você desobedece, então entra no pecado, entra o que é a morte, porque ele falou, se você desobedecer, você vai morrer. Mas aí não colocaram muito a fé nisso, né? Então ali tem uma desobediência, tem a morte, né? E agora é que você pode entender por que tem tanta coisa ruim na Terra. Porque Deus é maravilhoso, Ele está dando a chance da gente retornar. Então quando você entende que é a pré-existência, que nós pecamos, então você vê que, peraí, não é que a gente é o bonzão lá e Deus parece que está brincando com as pessoas, gostando das mortes, das violências aqui na Terra. Não. Essa terra não foi feita para ter morte nem para ter pecado. Essa terra foi feita para o homem com ligação do Éden. Né? Só que aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas, viu, né, que teve aqui uma grande queda, uma traição, uma rebelião. E infelizmente, né, tudo isso mudou. Então nós estamos aqui para sermos resgatados pelo poder de Cristo. Todavia, é uma guerra constante, diária. E quando você entende isso, você deixa de ser ateu, você deixa de invocar mortos. Você começa a entender toda essa dinâmica, porque cada religião tem um entendimento, porém distorcido. Todas elas com heresias.
E se você buscar a verdade, se você investigar, como a gente está fazendo aqui no canal, você vai encontrar. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.